Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês mesmo? Não está parecendo. Vamos falar então sobre Unidos pelo Amor. Obra dos autores espirituais Hermance Dufour e Cícero Pereira. Essa obra tem como subtítulo Ética e Cidadania à Luz dos Fundamentos Espíritas. Aí está a capa, uma divisão do livro que foi feita, a apresentação de Bezerra, o prefácio do professor Cícero Pereira. A primeira parte é de Hermance Dufour, chamada Conduta Amorosa nos Centros Espíritas, são 20 capítulos. E a segunda parte, Debates Educativos nos Centros Espíritas, de Cícero Pereira, mais 20 capítulos. Propomos um debate sobre o que ocorre conosco, os espíritas, se quisermos entender as causas mais profundas dos problemas de nosso movimento doutrinário. Eis o nosso objetivo em Unidos pelo Amor. Realmente, para se entender um movimento social, para se entender uma casa espírita, para se entender uma comunidade espírita como a nossa, é preciso entender o que se passa conosco, para nós não ajuizarmos precipitadamente acerca de muitas e muitas situações que com certeza todos vocês aqui já presenciaram nos centros espíritas, e muitas vezes essas situações nos decepcionam, nos desanimam, nos desagradam e faz com que muitos companheiros, inclusive, desistam do espiritismo por causa dos espíritas, o que é lamentável. Porque aí são dois erros. Um que nós já temos por causa da nossa forma de ser, e outro porque você tomou uma decisão de deixar uma coisa tão fantástica, tão maravilhosa que é o espiritismo, porque aqueles que te cercam no seu grupo, você conhece, não souberam ou não quiseram representar essa beleza do doutrina espírita na sua forma de viver. Então, se nós não entendermos muito bem o que há na nossa intimidade, os processos internos, os processos profundos do nosso psiquismo, se nós não entendermos exatamente o que vai na nossa intimidade, que aliás, o espiritismo nesse sentido, cada dia mais, tem se tornado uma ferramenta, um tesouro em favor desse autoconhecimento, desse aprofundamento na intimidade de nós mesmos, nós não vamos entender o que nos cerca para além da nossa esfera pessoal. Aí nós veremos desentendimentos, veremos conflitos, veremos situações que são pertinentes a qualquer ser humano e não saberemos exatamente como lidar com aquilo, porque nós vamos partir do seguinte princípio: não é espírita, então não divide estar acontecendo isso. Mas acontece que essa questão é espírita, está exatamente o que é ser espírita, como uma proposta de debate. Uma proposta de debate que deve nascer em todo grupo que deseja ser um grupo sério, que deseja ser um grupo sólido, que deseja ser um grupo que queira crescer. E não apenas um grupo religioso que se diz espírita, que tem um rótulo, que tem uma tarja e que vai prosseguindo fazendo suas tarefas dia após dia, sem fazer mais questionamentos. A grande beleza, amigos, de um grupo espírita, isso eu falo porque tem sido a experiência que nós estamos desenvolvendo na instituição em que nós participamos, que nós ajudamos a fundar, é você aprender o valor das pessoas que te cercam. As campanhas, as iniciativas sociais, os trabalhos pelo próximo, as reuniões mediúnicas, tudo tem um valor extraordinário como fator de instrução e educação. Mas a grande beleza de um centro espírita está na relação que você cria com aquelas pessoas que comungam o mesmo ideal. E é exatamente por conta dessas relações que muitos grupos espíritas, apesar da beleza das tarefas,
servem de desestímulo, desmotivação a muitas pessoas. Já se ouve hoje, infelizmente, frases de pessoas dizendo assim: se eu soubesse que centro espírita era isso, eu nem tinha vindo aqui. E não estão se referindo às práticas e nem ao conteúdo da doutrina, mas ao que viram em termos de atitudes dentro da instituição. Então, nós temos que fazer um levantamento. O que acontece conosco? Por que realmente a gente tem aquela dificuldade? Vamos pegar, por exemplo, um fato prático que ocorreu na nossa casa e dissecá-lo. Vocês vão notar que isso não é tão simples. Porque o próprio fato de você pegar um fato desagradável que ocorreu na sua casa, reunir pessoas num clima de pressa em torno dele, num instantinho nós talvez estejamos criando um segundo fato desagradável, que aquilo poderá suscitar lembranças, maus sentimentos, principalmente se as pessoas envolvidas e mais causadoras e responsáveis por ele estiverem presentes, o que seria ideal, porque elas seriam as primeiras e mais necessitadas de, num outro clima, avaliar o grupo e o grupo aprender com aquele fato. Nós conseguimos fazer isso? É fácil? Não é. Porque isso exige um clima de afeto dentro do grupo, exige um clima de confiança para você passar uma sonda, uma investigação, o que ocorreu conosco. Mas, uma má notícia, ou nós entramos nessa fase, ou nós não vamos acompanhar o tempo. É o que o Alquinda já disse nos antecedendo aqui, que nós vamos, de alguma forma, apresentar para vocês novamente, pela gravidade do que isso representa para nós espíritas. Nós entramos no período da... Qual período que nós estamos? Hein? Vocês não gravaram. Vão tudo para o umbral por conta disso. Porque o homem sai lá de São Paulo, deixa a família dele, faz o alerta e ninguém lembra mais nada depois de meia hora. E ele está liberado. Qual o período que nós estamos entrando? Hein? Como é que é? Período. Olha, que atitude bonita, né? Ele teve coragem e falou. Não é? Então nós estamos entrando. Mais ou menos as nossas datas fecharam, embora o Espírito não citou, a gente também fez uma ideia, né? Que seria essas datas aí, né? A partir de 1860, quando nós tivemos a publicação ali do Evangelho segundo o Espiritismo, por ali assim, né? É o tempo da legitimação, onde a consagração das origens e das bases doutrinárias. O segundo período é o tempo da difusão, muito conhecimento. Foi nesse período que surgiram a grande maioria das casas espíritas do país. Surgiram de formas extraordinárias. Um brigava com o outro dentro da casa e fundava uma outra casa. Aí dentro daquela outra casa, o outro brigava, o outro fundava. E aí foi uma fundação e uma fundação de casa que foi uma beleza. A gente deveria ter, uma pena que nós não somos dados a censo, o número de casas que deve ter fechado nesses 70 anos também é brincadeira. Abriu-se muito mais, naturalmente. Estima-se hoje 8.000, 9.000 centros no Brasil. Intensificação dos conhecimentos dentro de um crescimento ordenado e defensivo na elaboração de um perfil filosófico. E agora sim, o tempo da atitude, hora de maioridade. Nós que dizemos e aceitamos Jesus como mestre, como um modelo de vivência, e que está aí há 2.000 anos estabelecido sobre a Terra, temos que pensar, 2.000 anos, 2.000 sequências de tempo, e o que nós fizemos em torno dessa mensagem. Algumas informações espirituais nos dão notícia de que aqui em Minas Gerais, especialmente, nós temos que pensar muito sobre essa questão desse momento da maioridade. Porque é incrível, o Alquinda viaja muito, sabe disso. A espiritualidade lançou uma semente profícua através desses textos que foram aqui desenvolvidos em Seara Bendita, mas esses textos estão germinando onde? Fora.
Nós agora mesmo vamos a Recife lançar um movimento para o Nordeste inteiro, movimento Atitude de Amor. Sul, de onde nós acabamos de vir, Alquinder também, e vai por aí fora. E o que está acontecendo com a nossa Minas Gerais espírita? Dá para entender. Dá para entender porque aqui, meus irmãos, estão reunidas o maior conglomerado de almas falidas nesses 2000 anos do cristianismo. Tá cheio de bispo, e é você está achando que sou eu? É só de bispo para cima, é pior um pouquinho. Então veja bem, o maior contingente de almas falidas em torno da mensagem do Cristo está reunida nesse estado narigudo chamado Minas Gerais. É bom isso? Hein, Paulo? É bom ouvir isso? Isso é grave, porque lá vamos nós. E recentemente um espírito, de uma forma muito polida e inteligente, criticou aquilo que nós, os mineiros, mais apreciamos como sendo a nossa virtude. O que nós falamos de nós? Que é a nossa grande virtude. Mineiro é muito, trabalhador, mas tem mais coisa. Que a gente fala que é como se fosse uma virtude. Trabalha em silêncio, mas o mineiro é muito desconfiado. E nós cantamos a pedra como se isso fosse extraordinário, maravilhoso. E isso é uma imperfeição terrível. Terrível. E o Espírito nos chama a atenção para isso. Eu, na época que ele escreveu, eu falei assim, mas porque você é carioca, você nasceu no Rio. Não, mas eu sou mineiro de coração. É nada menos do que Antônio Lima, que foi o fundador da União Espírita Mineira. Então ele nos fazia uma reflexão sobre essa característica nossa da desconfiança. Por isso é que nós estamos ficando e perdendo o bonde, porque nós desconfiamos também do que é bom e não temos discernimento que deveria estar do lado dessa desconfiança. Perceberam? E o bom está indo para o mundo, está desdobrando fora das nossas fronteiras. Claro, Minas tem muita coisa boa, não vai aqui uma depressão, mas um alerta. Um alerta que nós, principalmente aqueles que têm capacidade de formar opinião, que têm capacidade de romper barreiras, precisamos ajudar o nosso movimento, a nossa comunidade, a acompanhar esse movimento, que não é um movimento dos espíritos espíritas, é um movimento dos espíritos universais. Neles estão presentes inúmeras criaturas. É muito comum nas nossas atividades mediúnicas a irmã se vir acompanhada de espíritos muçulmanos que eram amigos dela já no tempo de Kardec, e eles já frequentavam a Sociedade Espírita Parisiense porque eram amigos de negócios do pai de Hermance, e que frequentavam os fenômenos das mesas girantes, frequentavam a sociedade, e eles vêm com ela em nossas atividades vestidos a caráter, fazendo um trabalho extraordinário pelo Oriente, pelo Velho Mundo. E são espíritos de todo o quilate, de todas as ramificações, educadores, artistas, e vai por aí afora. E nós temos que ver que os próprios espíritos estão participando desse movimento universal. E o que está acontecendo conosco? Uma excessiva preocupação pelo que ocorreu nesse período de 1930 a 2000, que nos próprios decretos maiores da espiritualidade já virou a página. Uma preocupação, isso não é espírita, isso aí você tem que tomar cuidado, porque é de outra religião, não põe isso aqui não traz essa criatura para falar que não, que é muito perigoso, e etc, etc, etc. E aí vamos com esse zelo, criando uma situação. E a introdução dos princípios espíritas como alavanca de transformações sociais e humanas, influenciando a cultura, as artes, a ciência, as leis, a filosofia e a religião. Isso é a proposta, mas ainda não está acontecendo. A arte começa a ganhar um terreno muito grande nesse sentido. Temática espírita na arte lá vai de vento em popa, maravilhosamente. Então nós vamos vendo da necessidade de nós rompermos barreira e unidos pelo amor, quando Hermance Dufour e Cícero Pereira, os seus autores, trazem aqueles textos exatamente para nos levar a uma reflexão
Como fazer isso? Que instrumentos, métodos, que sistemas, que iniciativas nós poderíamos desenvolver enquanto espíritas? Porque não há nada de errado em estarmos como estamos. Quando fizemos aqui uma reflexão sobre essa nossa desconfiança de mineiro e tudo, não é para nos execrar, mas é para a gente ver que o trem está andando e nós estamos ficando pedindo carona. É natural, é a nossa história. Espíritos que tiveram a trajetória espiritual que nós tivemos, religiosismo, um catolicismo arraigado no psiquismo, não podia ser diferente. É assim mesmo. Agora, sabendo do que nós estamos sabendo, não fazer nada, aí é um problema. E aí vem o quê? Encontros como esse são verdadeiros desafios para a nossa consciência. Porque talvez muitos de vocês não estão ouvindo essas coisas que estão sendo ditas aqui hoje pela primeira vez. E saem daqui pensando, será que eu acredito nisso? Será que eu não acredito? Será que eu faço alguma coisa por isso? Será que eu não faço? É o processo da transição. Quer dizer, o nosso encontro está alcançando seu objetivo. Mas não espere que o tempo te leve a esse amadurecimento. Faça isso. Faça algo por isso. Aproxime daqueles que estão tratando dessa visão com segurança. Pegue um Amaral no canto, converse com ele. Amaral, como é que está sendo essa trajetória sua fora do espiritismo? Pegue uma pessoa que esteja realizando e que esteja realmente tendo resultados para você conversar. Infelizmente, o que temos visto é que aqueles que estão realizando estão sendo marginalizados. Ó, cuidado, hein? Esses livros aí desse tal Vanderlei, cuidado, hein? Esse cara, sei não, acho que ele está andando para trás. É assim, ser feito na surdina. Sou mineiro, eu conheço, né? Eu já fiz isso muito, nessa encarnação. Então aí é que nós temos que ver qual será a nossa atitude, tá? Que atitude será a nossa? Diante desse contexto que você está sendo chamado, não é pelos oradores, não é pelos livros, é pela sua consciência a tomar uma posição nova. Estou falando para vocês porque eu também me encontro nessa situação, tendo que reformular conceitos que eu aprendi na minha formação doutrinária, tendo que mudar atitudes. O grupo que me acompanha, está aqui Fátima, está aqui Débora, está aqui Nelson, sabe as lutas, sabe do que eu tenho transposto também, do que eu tenho vencido. Então todos nós estamos sendo chamados a isso, todos. E isso significa reeducação na nossa intimidade. Então é natural a nossa história, é natural a nossa formação. O que não é natural é a gente saber que tem algo novo circulando, que tem um caminho novo para trilhar, e a gente não desejar nem olhar, nem estudar, ainda que a princípio com preconceito. É o período da atitude. Esse novo tempo deverá igualmente conduzir a efeitos salutares à nossa coletividade espírita, criando entre nós, seus adeptos, o período da atitude. O velho discurso sem prática deverá ser substituído por efetiva renovação pela educação moral. É a etapa da fraternidade na qual a ética do amor será eleita como meta essencial e a educação como passo seguro na direção de nossas finalidades. Vocês já leram esse trecho agora há pouco, né? E o que propõe Bezerra de Menezes, esse braço direito do Espírito Verdade, como diz Emâncio do Fogo? A melhor campanha para a instauração de um novo tempo na Seara passa pela necessidade de melhoria das condições do centro espírita, que é a célula operadora do objetivo do espiritismo. Herculano Pires, em outras palavras, disse a mesma coisa. A força que tem o centro espírita em realmente mudar ares, mudar ideias, mudar mentalidade, mudar cultura. Agora, quem dirige os centros espíritas tem que estar em busca desse processo. É comum nos nossos contatos doutrinários, onde vamos, haverem creixas de pessoas que estão buscando coisas novas, conhecimentos e experiências novas, dizerem, mas os nossos diretores aqui não saem nem da nossa casa para poder ir aprender uma coisa fora, buscar uma coisa fora. E nós estamos indo, tentando trazer e não conseguimos implantar. Ainda ontem à noite tivemos uma discussão com os líderes aqui da região sobre isso. E é uma realidade, isso acontece.
E o presidente, o diretor, o líder que quiser acompanhar esse movimento cultural de renovação, de amor, esse período de atitude, essa era nova para a humanidade, tem que estar buscando, tem que estar lendo outras questões, tem que estar lendo outros livros. Vimos uma pesquisa recentemente falando sobre os livros que nós espíritas lemos. A percentagem de livros não espíritas lidos pelos espíritas é uma coisa infinita. Não se lê nada fora do espiritismo, né? E tem tanto material, tanta experiência que merece a nossa atenção na área da educação, na área da sociologia, na área da psicologia, que Joana de Ângeles tem feito um trabalho fantástico sobre isso, né? Na área da comunicação, uma coisa excepcional. E nós estamos deixando de tomar contato com isso. Eu falava ontem para alguns amigos, eu tenho lido uma revista que eu recomendo a vocês, que não é espírita, é uma revista de Umbanda, que tem saído recentemente nas bancas, né? E vocês sabiam que já existe uma faculdade de teologia umbandista em São Paulo? Foi fundada recentemente. E nós, os espíritas, costumamos dizer assim, esse negócio de Umbanda é um degrau para o espiritismo. Olha, isso é uma antifraternidade, sabe? Eu acho que hoje, como está o nosso movimento espírita, se existe algum degrau, é do nosso movimento para Umbanda. Porque eles estão progredindo, estão estudando, estão fazendo o que é mais importante, amando, curando pessoas. Não interessa se eles acendem pólvora. As nossas casas espíritas também estão cheias de pólvora, só que a gente não vê. Toda hora tem uma macumba dentro da casa espírita e a gente não percebe. São as brigas, os conflitos, os ódios mentais. Por que fez isso, por que fez aquilo? Está cheio. Só que não é visto. E aí, o que interessa essas coisas exteriores? Então eu tenho aprendido muito com essa revista. Às vezes eu tenho lido algumas revistas espíritas tão repetitivas, copiando textos de outros livros, aquela coisa, e eu tenho lido alguma coisa sobre a Umbanda, até porque temos tido experiências muito interessantes com almas ligadas a essa doutrina e a esse sincretismo, né? E tem sido ótimo você tomar contato com o texto, tem certas coisas que não interessam, tem outras que realmente você não vai usar, mas eu tenho lido com entusiasmo algumas questões e visto que importância aquilo tem para a gente como ser humano, porque eles estão com foco no ser humano, no amor. No último número, inclusive, eu li um projeto de responsabilidade social de uma tenda umbandista de São Paulo, que eu falei, meu Deus, quem inspira o projeto é um professor da Unicamp, que é um dos cérebros da área de responsabilidade social no Brasil. Eu falei, que beleza, que coisa maravilhosa. Quer dizer, o povo acende pólvora, mas também ama. Que bênção, né? Olha que maravilha. O que é mais importante nisso aí? Os ritos ou o amor? Sendo que uma hora com o tempo, como muitas umbandas estão chegando a essa conclusão naturalmente, os ritos vão deixando de existir e o que importa é a essência. A humanidade caminha para isso. Mas nós, às vezes, ficamos naquela redoma de preconceitos e ainda chamamos Umbanda de degrau. Isso é uma antifraternidade, né? É importante a gente ir atrás desse processo. Eu já vi discussões em seminários de mediunidade que eu apresentei, em que o centro estava assim na maior celeuma. Por quê? Porque tem médico recebendo preto velho dentro do centro e preto velho não podia entrar no centro espírita. Já aconteceu isso nas bandas de cá? Hein? Entenderam? Então os nossos preconceitos são muito arraigados. Então nós vamos precisar de um pouco mais de cultura e de renovação. É por isso que Bezerra de Menezes vem dando um enfoque em quê? No lado humano. Porque numa hora como essa, que baixa o preto velho na reunião mediúnica, se o grupo não for um grupo que se ama, mas vai dar uma confusão. Vai. Porque o grupo tem que ter estabelecido em si valores. Além de cultura, valores.
para saber como lidar numa hora como essa, se o grupo não está habituado com isso. Se já estão habituados, até onde essas manifestações terão importância para nós? Ainda nesse momento, o grupo terá que estar muito entrelaçado no conhecimento, na tarefa e na confiança, para estabelecer com os espíritos uma relação sadia, não de dependência, não de submissão e nem de desrespeito, porque eu, como médium, falo para vocês, médium que fui antes de espírita, 2 anos, um bandista, macumbeiro daquele de mão cheia, fiz e aconteci, mas só fiz por bem, viu? Aprendi muito, fui cambono de pai de santo. Alguém sabe o que significa isso? É muita coisa, é chique. Na Umbanda é chique ser cambono de pai de santo. É o braço direito do homem, é o macumbeiro abaixo. Mas na macumba eu só fiz boa cumba, tá? Pode estar certo disso, não fiz macumba não, fiz só boa cumba. E foi uma beleza, porque ali eu me despertei com 17 anos, sabia nem conceito de mediunidade. A única experiência extrasensorial que eu tinha tido até então eram visões que eu achava que era sonho, e amar o retrato de Chico Xavier nos livros, porque eu não sabia nem quem era aquele homem de óculos horroroso, mas eu amava aquela criatura nos livros, sem saber que era Chico Xavier. Toda vez que eu ia na livraria, que eu sempre fui rato de livraria, eu olhava para ele e gostava. O que acontece com essa criatura que ele me toca? Nem sabia que era Chico. E ele aparecia muito nas capas de livro, e aquilo me tocava. Foi a única experiência, não tinha nem conceitos de mediunidade. E a Umbanda me despertou para isso. Então eu tenho uma gratidão e tenho a felicidade de ter tido uma formação doutrinária extraordinariamente rígida, cheia de purismo, onde me levou a ter todo o preconceito da Umbanda e de tudo mais, como a maioria dos espíritas, e depois mais amadurecido, ir voltando, fazendo um caminho de volta agora, sabendo lidar melhor com espíritos de vários naipes religiosos, culturais, e tem sido altamente gratificante, fabuloso e fantástico o que essas almas têm para nos dar. Tem até uma história antiga que contam muito nas palestras espíritas, né, que André Luiz foi convidado a participar de uma tarefa com um desses preto velhos, e o mentor levou o André Luiz, eles foram subindo, chegou num ponto, André Luiz começou a sufocar, e o preto velho foi andando, subiu, não aguentou acompanhar, né? Porque o que essas criaturas amam e o que elas sabem, mas ocultam, realmente é de se pensar. Por isso temos que promover as casas de posto de socorro e alívio a núcleo de renovação social e humana, através do incentivo ao desenvolvimento de valores éticos e nobres capazes de gerar a transformação. Para isso só há um caminho, a educação. Ao invés de escolas de espiritismo, onde você sai craque em princípios fundamentais da doutrina, escolas da alma, onde você aprende como amar, onde você aprende como conter a irritação e ser paciente, onde você aprende o que é generosidade, prazeres da alma, do Hamed, onde você aprende o que é naturalidade, onde você vai desenvolver uma reflexão sobre quais são as origens dos conflitos que nos atormentam. Porque o que é que nos adiantará decorar as obras de André Luiz, essa maravilha, esse tesouro que nós temos na doutrina, e não estarmos em paz conosco mesmo? Quantos companheiros a gente conhece que depois de 2 décadas de dedicação à causa espírita, construíram casa, fizeram movimentos, foram extraordinários, têm um conhecimento invejável, e a gente encontra com eles, eles estão desanimados. A gente às vezes encontra com eles na rua, eles estão totalmente miseráveis moralmente, e a gente pergunta, e aí, como é que vai os trabalhos? Os trabalhos, sabe como é que é, né? Ficaram um tempo. Por quê? Porque não souberam realimentar o idealismo espiritual através da oxigenação de suas ideias, suas práticas, através de projetos novos de trabalho. Nós estamos como o que no nosso movimento? Sufocando a nós mesmos com tanta coisa que a gente fala a mesma vez.
E vem um e diz assim, tem que ser desse jeito, tem que repetir muito para a gente aprender. Não é. Tem uns que estão cansados também dessa repetição, pedindo mais. E cadê o mais? É aí que a casa espírita tem que pensar, ó, você já sabe tudo de reencarnação. Você já sabe quais são os 75 nomes do perispírito, não sabe? Já sei, sim, senhor. Quer ver? É K dos egípcios, Nossoma dos russos, corpo biosplasmático. Não, para parar, já sei que você sabe tudo. Aí eles começam a repetir coisas que leram em livro. Isso não é ser espírita. E aí? Esse que sabe os 75 nomes do perispírito, às vezes não sabe jogar peteca com seu filho de 9 anos. Estou falando que é o meu caso, viu? Né, dona Fátima? Senão a minha presidente ali vai vir para cá, deixa eu falar de quem que é a história. Ela não deixa por menos. Então, são essas coisas. Hermãs fala isso na introdução de Reforma Íntima. Há engenheiros habilidosos que constroem obras gigantescas com uma perfeição enorme, mas não são capazes de ter paciência com seu filho pequenininho que deixa o garfo cair no chão durante a alimentação na sua casa. Olha, contraste de nós os seres humanos. Perceberam? Então, é a escola da alma por isso, porque nós estamos precisando, a gente quer, todos os espíritas, nós queremos amar, ser paciente, gostar mais um do outro, gostar de quem a gente nunca conseguiu gostar. A gente quer essas coisas, mas não sabe como. Esse como chama-se metodologia. E para se implantar metodologia, você tem que mudar conceitos, mudar espaços, inclusive físico. Você tem que criar uma ideia nova de casa espírita, para que realmente essa metodologia tenha o seu espaço físico, mental e psíquico, para a gente realmente tratar essas temáticas espíritas de uma maneira mais aprofundada. Por exemplo, o espírita, graças a Deus, não tem problema de sexo, mas se tivesse, nós teríamos que debater esse tema. Olha, eu sou médium, eu vejo luz verde na cabeça do povo que pensa muito, hein? Aqui está uma esperança, entendeu? Então, o que acontece? Nós não debatemos os temas que precisamos, porque temos vergonha de falar das nossas lutas nessa área. Eu Amaral, palestra, hein? Falar, esse o povo ficar sabendo, eu Vanderlei, médium, eu fulano, e a gente vai com os eu Paulo, né? Nem minha mulher sabe. Tadinha da Maria José, né? Não é de maldade não, viu? Eu sei que ele é bonzinho, né? Tô falando daquelas coisas, não tô falando das outras. Tadinho. Então a gente tem dificuldade de tratar as questões, tá? Se a gente ainda não dá para entrar nessas que são muito delicadas para nós, vamos devagarzinho, dando os nossos passos. Vamos falar de coisas da alma. Por isso esse programa, ele tem que visar o homem de bem e não o espírita dentro de um estereótipo. O espírita não come carne, não faz isso, não faz aquilo, não vai no jogo, essas coisas. Alguns tópicos aí desse programa, né? Alteridade, unificação ética, escola do espírito, cooperativas de afeto cristão, humanização na seara, oficinas de ideia, diálogo, educação e afeto. São tópicos desenvolvidos pelos dois autores espirituais na obra Unidos pelo Amor. Em várias páginas, em vários momentos, de uma forma muito interessante. Aqui nós começamos a fazer algumas reflexões. Uma escola do espírito, ela tem que ter duas vertentes. Uma é a ética e a outra a cidadania. Nessa área da ética, nós temos penetrado no campo das reflexões. É preciso fazer assim, agir assim. Mas ninguém pergunta como. É preciso perdoar. O Kinder hoje entrou aqui um pouco nesse tema. Mas como? A gente às vezes repete as frases do Evangelho. 70 vezes 7. Jesus já falou, perdoa, hein? Às vezes a pessoa quer, mas não sabe como. Então, no campo da ética, nós temos penetrado muitas vezes através de uma reflexão filosófica.
Mas a hora que entra no campo da prática, que seria uma cidadania, uma aplicação daquilo que a gente está aprendendo no centro, nós ficamos para trás. E a escola do Espírito ela tem que ir em duas áreas, porque no campo da ética, nós vamos ter que estabelecer o eixo na fraternidade e não o eixo na parceria. Essa é a melhor forma de nós desenvolvermos a cidadania, começar a estabelecer parcerias. Primeiramente com companheiros da própria comunidade espírita e posteriormente com a sociedade. Primeiramente entre nós, porque nós não estamos habituados e muitas vezes não temos ideia e noção do que seja parceria. Parceria significa você trabalhar com pessoas diferentes e ter cumplicidade com um projeto em comum. Os companheiros que são líderes espíritas sabem do que eu estou falando. Você às vezes vai fazer um evento como esse numa cidade e para o evento sair voltado ainda só para companheiros que pensam como nós, que são espíritas, meu Deus, que luta que é. Não é? O Renato aí deve saber muito bem disso. Um liga, faz uma reclamação, o outro liga, por que você não faz no centro, vai fazer fora? E aí começam essas coisas. Ele até não me contou nada não, estou falando porque eu conheço o assunto, né? Então é um cricocó que cria daqueles terríveis. Já não é fácil fazer entre nós. E amanhã se você vai estabelecer com um Lions, com uma maçonaria, com uma FEBEM, com uma PAI, com uma sociedade qualquer de fora, uma parceria para atingir a sociedade. Que são pessoas que nem os princípios filosóficos nossos esposam. E uma parceria e uma cidadania, ela só poderá ser alcançada com parcerias. Por isso que nosso movimento espírita está ficando muito isoladinho, como nós vamos ver já já. E a ética, ela pressupõe relações de alteridade para que essa cidadania exista. E hoje, se nós, os espíritas, queremos trabalhar por algo que modifique a nossa e transforme, crie uma renovação social, nós temos que trabalhar por projetos de educação moral. Por isso que a gente falou tanto aqui, como ter paciência, generosidade, como aprender a ser pessoas melhores. Nós vamos dar algumas ideias sobre isso mais adiante. Com isso, o Centro Espírita se transforma no dizer dos autores da obra, Instituto de Ética e Cidadania à luz do Espírito Imortal. Isso é muito importante. Uma casa espírita se abrir para ser um instituto de ética e cidadania, à luz da imortalidade. Porque instituto de ética e cidadania no mundo já tem. Várias sociedades compõem esse papel. Mas numa ótica materialista, muitas vezes humanística no mais. E numa ótica imortal é o nosso desafio. Por isso, nós temos que estar em dia com esses períodos que Allan Kardec muito bem desenvolveu na Revista Espírita, o da curiosidade, o filosófico, o período de luta, o período religioso e o período intermediário, que seria entre o religioso, e o atual, que é o da regeneração social. Se nós fizéssemos uma relação desses períodos com aqueles outros 3 períodos de Bezerra, o religioso ou o intermediário teriam vindo até ali no 2º período, por volta de 2000. Estamos aí, nesse período da regeneração social, em que o movimento espírita se lança junto com os demais movimentos a uma campanha de mudança cultural e humana, saindo do centro para fora. Nós normalmente invertemos essa ordem. Torna-se imperativo estudar a questão da convivência dos centros espíritas com a sociedade. Observam-se, sem exageros, corações sofrendo por ausência de orientação espiritual, mas residindo ao lado das abençoadas agremiações de amor. Às vezes as pessoas moram do lado do centro e estão sofrendo. Não sabe nem que tem centro lá. Porque eu já presenciei briga de dirigentes por placa de centro espírita do lado de fora do centro. Já. Outra coisa que trava bastante, né, esse conceito, nós espíritas não fazemos proselitismo. Já ouviram essa frase? Já? Nós não divulgamos para a sociedade, não precisa. Não queremos adepto. Há uma confusão muito grande nesse conceito. Se nós espíritas não fizermos essa propaganda, é aquilo que está em Lucas, se os homens calarem, as pedras clamarão.
Perceberam? Porque o movimento é inevitável. Se nós não fizermos a propaganda, o sexto sentido da vida com Bruce Willis vai fazer e vai fazer errado, ou vai fazer incompleto. Os gostos da vida vão fazer e vão fazer da forma deles. As novelas da vida vão fazer e vão fazer delas. Então, por que não ocupar um espaço social? Como disse bem Alquinda, a demanda é enorme por isso. Enorme. De formas que nós temos que falar assim. Na nossa casa espírita nós fizemos um cartaz com todas as atividades que ainda vamos falar aqui para vocês, tá? Algumas de cunho social. Fizemos direitinho, divulgamos na comunidade onde nós estamos, que é um bairro tradicional de Belo Horizonte. Nós fizemos para todas as casas. E se via gente na rua, nós fazíamos igual os irmãos protestantes. Vem, meu irmão, vem que Jesus te salva. Nós não falamos assim, é claro, né? Vem que lá tem um espiritalhado. Tem espírito lá. Teve casos que eles... Lá é aquele centro espírita que os espíritos conversam com a gente. É esse mesmo. E tem gente? Tem, vai lá. E eles vão todos satisfeitinhos, chegam sofrendo, procurando os espíritos. Aí a gente até levar eles aos espíritos primeiro, dá um bocado de coisa para eles. E eles logo estão satisfeitos na casa. Mas se nós não fizéssemos o trabalho, ia morrer ali do lado sem saber. Perceberam? Então, nós divulgamos em toda a comunidade, periodicamente, as pessoas vêm, os vizinhos vêm, né? Os vizinhos ajudam, a gente às vezes recebe lá doações durante o dia, a gente nem sabe quem é vizinho que arrumou uma porta para poder entregar o que ele acha que tem que entregar. E a gente vai estabelecendo uma relação. E vamos nos movimentar mais para que essa comunidade cada dia mais saiba o que estamos fazendo. Na nossa comunidade nós temos um SESC, temos uma igreja, tinha que ter, né? E vamos criando laços com essas comunidades, com essas sociedades, para estabelecer alguma coisa em comum. Nós não queremos ser os donos do pedaço. Nós queremos fazer trabalhos comuns, estabelecer alguma coisa, porque a gente fazia as nossas campanhas do quilo no sábado à tarde, eu lembro muito disso, a gente ia com os nossos filhos. É interessante, sábado à tarde está todo mundo dormindo, né? Sábado à tarde a gente batia as campainhas, ninguém entendia. E às vezes vinha um lá mal-humorado. Vocês me acordaram. Claro, ele não tem nada para fazer naquele horário. Ele não sabe que ali tem um centro espírita pertinho dele. Eu já fiz palestra num centro lá dentro de Belo Horizonte. E quando alguém foi divulgar no final o endereço da nossa casa, dos livros e tal... Aí no final veio uma pessoa e falou, olha, eu moro a 3 casas para baixo do endereço de vocês. E ele foi me conhecer lá num outro centro que ele frequentava lá longe, não sabia. Entendeu? Mas aí já era problema dele, porque nós já estávamos divulgando há muito tempo. Ele que não deve ter recebido os folhetos, não prestou atenção. Então, às vezes as pessoas sofrendo, precisando de uma orientação do lado do centro e ali é isso que acontece. Nosso movimento social é muito focado na instituição. Olha o que normalmente acontece no nosso movimento espírita. É um movimento muito institucional, muito formalizado, como disse o Alquinda, foi num evento, 30 pessoas lá na frente. Isso me faz lembrar uma situação, né? Cada um fala um pouquinho, né, Alquinda? Primeiro faz a prece. Aí vem cada um falando um pouquinho. Quando chega no último, pode fazer a prece de encerramento. Está na hora de parar. Aquela formalidade. Esse exemplo que ele deu, eu achei fantástico. Não se põe flores. Aqui é uma federação, um lugar sério. Que tristeza que dá saber que o nosso movimento institucional ainda está na pré-história. Né? Porque o fato de ser institucional, tudo bem, está cumprindo uma função social. Mas... dispensar o afeto está ficando no tempo. Olha o que é que normalmente orbita em torno do nosso movimento institucional: pureza doutrinária, hierarquia, casas, exclusão, padrões, folha de serviço. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, eu tenho uma dúvida, vai lá consultar o fulano que ele tem 30 anos de espiritismo. Beleza, fala com ele. Às vezes ele vai falar mais bobagem que um menino da gente de 15 anos que está começando, desses inteligentes que estão reencarnando. Entendeu?
Então uma seriedade institucionalizada. Às vezes aquela pessoa a quem é dirigida essa autoridade, ou emprestada essa autoridade, ela não tem tanto para dar quanto se imagina. Por isso é que nós temos que cair dos pedestais institucionais e ir para a realidade. Se tem, tem. Se não tem, vai adquirir. E o que seria um movimento ideal? Que é o que nós estamos entrando, um movimento focado no homem. O que está em volta desse movimento? É um movimento humanizador. Tá? O que orbita em torno desse movimento? Pluralismo, grupos, causa e não casa, fraternidade, singularidade, aprender a aprender. Pluralismo, ou seja, respeito a todas as facções, a todos os ismos. Se um não te atende, respeita. Vocês querem, por exemplo, um espírito que já escreveu muita coisa mais marginalizado no nosso movimento do que Ramatiz? E é um espírito fora do seu tempo. Nós, espíritos, ainda vamos ter que ler muita coisa dele para entender Kardec. Não estou fazendo apologia a toda a sua obra. Tem muitos pontos que talvez o médium não tenha filtrado corretamente, talvez o espírito ainda não tenha também aprendido corretamente, o que é natural, não desmerece a ninguém. Mas nós somos frutos de gerações anteriores que execraram não só o espírito, mas o pobre do médium, que foi um pai honesto de 4 filhos, um contador honesto, uma criatura íntegra, que deu sem esperar nada em retribuição, tomou pedrada de todo lado. Então nós vamos ter que rever, meus irmãos. Eu estou falando para vocês, não é de forma institucional, não é do coração, de quem também fez parte desse grupo e está passando para o outro, devagarzinho. Vamos ter que rever as nossas atitudes, seu Eustáquio. Vamos ter que rever os nossos conceitos, Célio, de Betim. Vamos ter que rever o que a gente anda ensinando dentro do centro. Viu, Mazinho? A quem a gente anda ouvindo? Vamos ter que rever isso tudo, para a gente saber que atitude que nós vamos ter que tomar em nome do amor. Que atitude será diante de todo um contexto onde às vezes há pluralismo, né? Ao invés de casas, ao invés de estrelas, grupos. Dou meu testemunho pessoal sobre isso, que eu não fui formado para participar de grupos. O primeiro grupo que eu acho que em centenas de milhares de anos eu estou realmente como alma imortal a caminho da perfeição, tendo que aprender o que é grupo, chama-se família. Eu nasci, consegui estruturar uma família e ser um pai que os outros me aguentam. Ser um marido que a mulher me aguenta, com as lutas que eu tenho. E sou tido como bom pai e bom marido. Então eu tenho uma família em paz, uma família equilibrada, uma família feliz. O segundo grupo que eu estou como alma imortal me inserindo e aprendendo o que significa trabalho em equipe é o INED, que é o grupo dos meus companheiros que estamos juntos nessa caminhada de responder por essa obra que a irmã se colocou em nossas mãos, que os bons espíritos têm depositado confiança em nós e com o qual eu tenho sido terrivelmente criticado, né? Deve ser para você, né? Terrivelmente abafado para conter os impulsos que o nosso amigo acabou de citar aqui, que realmente é vergonhoso o nosso movimento de personalismo. E me dou por feliz, porque estou conseguindo. Minha alegria não está naquilo que se vê. Minha alegria está nas realizações interiores que eu tenho tido de merecer a companhia dos meus amigos encarnados e desses espíritos que têm escrito pela minha mediunidade. Eu tenho merecido. Eu não sou missionário, não.
Eu tenho me feito escolhido com muito sacrifício, com muito esforço, com muito cansaço, com muita luta. Eu me diferenciei e falo com orgulho. E quem quiser saber o que é isso, nos acompanhe. Saiba mais da nossa vida. E acho que isso é só um início. É só um começo. Porque eu acho que todos nós seguir essa trilha da porta estreita. Do renunciar à sua cruz e siga-me. De abandonar projetos pessoais, ter coragem de olhar para frente e ir em frente. Com família, com luta, com doença, com filho, com obsessão, com tempo, com dinheiro, dívida e etc, etc, etc. Que todo mundo tem. Então, é por aí que passa essas reflexões. Causa e não casa, fraternidade, singularidade. Olha, presta atenção nessa palavra. Os grupos espíritas hoje dentro da nossa comunidade espírita são um repeteco um do outro. Raras exceções, alguém faz alguma coisa criativa e diferente. Concordam? Tem evangelização de criança, tem evangelização de jovem. Começa pela palavra, né? Que já é uma palavra em desuso. Evangelização. Tem reuniões públicas, tem passe e reuniões de doutrinação. E é interessante nós refletirmos num aspecto que nós temos aprendido com os espíritos. Cada casa tem a sua missão. Você já parou para pensar o que isso representa para nós nesse período novo, no período da atitude? Representa, em primeiro lugar, Vicente, você descobrir qual a missão da sua casa. Se ela for totalmente diferenciada do que a comunidade faz, você ter a coragem de implementar isso, essa singularidade, e levar a sua casa para frente, fazendo o serviço social que ela tem que desenvolver. Olha que desafio nos está entregue, senhores presidentes de centro. Que desafio nos está entregue aos líderes e oradores, aos evangelizadores. Que desafio, que singularidade é essa que nós vamos encontrar se a gente não abrir uma janela que, ao invés de olhar para o movimento, olha para fora, para outras questões que estão acontecendo aí, para outros movimentos, aprendendo, porque nós criamos uma redoma, como veremos já já num gráfico, como se nós fôssemos os salvadores do mundo, e de fato nós temos um instrumento capaz de salvar. Mas nós, enquanto elementos dinamizadores dessa instrumentação, não somos ainda aquilo que esse instrumento nos propõe. E fechamos-nos numa redoma esperando que a ansiedade venha até nós. Foi Alquinda quem disse que visitou uma cidade onde a companheira virou para ele e disse: Alquinda, aqui tem 70 igrejas do evangélicas e 2 centros espíritas. Suponhamos numa história como essa, que eu não sei se é o caso, que esses 2 centros espíritas estejam nessa situação de ser redoma, de não abrir uma janela para fora. Daqui a pouco terá 140 casas de evangelho e 1 centro espírita. Ainda vai reduzir mais. Por quê? Porque o centro tem que abrir janelas, fazer pontes, inclusive com outros segmentos religiosos. Tem o pastor Neemias, já ouviram falar, Renato? Tá, eu sei que gosta, isso é um cabide de expositor espírita, né? Então traz mais esse para o seu cabidezinho. Pastor Neemias, para falar para os espíritos divinólogos. Aí eu te garanto, eles vão te matar. Viu? Cadê a Sânia? Viu, Sânia? Qualquer coisa, a responsabilidade é minha, você pode mandar a conta espiritual lá. Viu? Pastor Neemias é belíssimo. Fala para os espíritas, Vicente. Então tragam o pastor Neemias para falar para os espíritas. Entendeu como é que é? Vamos criar pontes. Traz a mãe não sei das quantas lá da Umbanda. Deixa ela fazer um saravazinho dela aqui, dar a mensagem dela. Vamos também no centro dela. Tem espíritas que são convidados, como o Wilson Garcia foi para falar em incêndio urbano. Não, eu sou espírita. Que pena. Que chance que está perdendo de conhecer gente boa. Que chance está perdendo de conhecer como Deus atua através de outros caminhos. Garanto, depois dessa palestra hoje, todo mundo vai num saravazinho tomar um passe, pelo menos para ver de perto.
Os centros espíritas vão esvaziar tudo, e os de Umbanda em Divinópolis e região vão ficar uma beleza. Centro espírita, olha só, tem que sair do centro aqui, ó. Esse centro está parecendo a igreja, né? Tá ótimo, tá conforme a realidade. Então, o centro saindo para a sociedade, olha que bonitinho. O desenvolvimento de projetos cidadãos será excelente alternativa para que as células de espiritismo promovam-se da condição meritória de casa de assistencialistas para sociedades geradoras de responsabilidade social e instrução libertadora. É o centro indo à sociedade. Pôr cartaz, Renato, entendeu? Pôr no outdoor. Há uns 5 anos atrás se discutia essas questões. Hoje já se vê, principalmente São Paulo é mais ousado. Chega, Feira do Livro Espírita, aqueles outdoor luminosos, maravilhosos, que a gente fica até babando de vontade de ter um. E as feiras lotadas, e o povo indo nas feiras, né? Eu participei alguns anos atrás em Belo Horizonte dessa discussão, e eu, há 6 anos, 7 atrás, recriminava uma atitude como essa. Pra vocês verem como é que a gente vai mudando conceitos, tem que mudar. Né? A própria federação era retrógrada em relação a isso. Hoje tem homepage maravilhosa, tem outdoor, tem isso, tem aquilo, lá vai. Não tem como deixar de acompanhar esse movimento multimídia. Né? É importante a gente estar indo para a sociedade, pôr a boca no trombone, ó, tem um centro aqui na rua tal, põe placa bonita, para as pessoas poderem ver. Nós fomos agora a Maringá, né, Fatinha? Visitamos uma casa espírita, belíssima, linda, dá vontade de morar nela. Porque parece que esse casarão mineiro, arrumadinho, bem pintado, 2 andares. E num lugar muito bem situado. Você já imaginou se tivesse ali esse casebre, né? Que normalmente nós espíritas costumamos deixar, porque não sabemos enfiar a mão no bolso para tirar R$1 para contribuir com o centro, para consertar um piso, para consertar uma lâmpada e tal, que o espírito é pão duro, como é. É o mais rico e o mais pão duro, não é? Então, a gente vê aqueles casebrezinhos e lá, eles imagina se tiver, ninguém ia entrar. Eles têm uma casa à altura, a casa espírita merece de nós, não precisa de luxo. Mas pode ser bonitinha, se tem barata, dedetiza. Porque eu já fui num centro que tinha rato, né? E eu fui dormir no cômodo do fundo. Aí de noite eu estou vendo umas coisas mexendo nas minhas costas. E médium tem umas coisas que mexem em todo lugar, né? Aí eu falei, isso está muito forte para ser mediunidade. E fui olhar, amigos, o colchão, eu não sei se vocês conhecem, colchão de mola com capim. Alguém aqui conheceu isso? É do tempo de vocês? Todo furado, e a rataiada estava numa daquelas, como é que chama essa linha de dança? Num forró. Eu acho que tinha um casamento lá naquela noite, mas que desassossego. Eu fui pro chão, era a casa deles. E os irmãos não dedetizam lá não, porque não tem dinheiro, ninguém contribui. Vão morrer com os ratos então, né? Nós somos muito simples aqui, sabe como é que é? E aí vai deixando as coisas tomar conta. Eu já fui num centro que o lugar de falar era assim, um tablado, isso aqui é de madeira, né? Igualzinho. E o diretor teve o cuidado, a sensibilidade de me dizer, ó, ali onde é que você vai falar, tem uma cisterna, mas nós pusemos um tablado, você não precisa de ficar preocupado, porque... Eu falei, muito obrigado. Se ele não falasse nada, eu caía, morria, ele só ia saber do lado de lá. Mas ele teve a sensibilidade de me avisar que tinha uma cisterna. E eu não localizava nunca a cisterna. Eu falava e tentava ver com o pé se eu achava o diâmetro dela para me ficar fora, mas não tinha nada de diferente. Falei, Jesus tiver que cair, que vai. Acho que eu vou para o lugar certo, viu? Então, tem essas coisas. Meu Deus do céu, será que não dá para pregar umas ripas lá? Será que é tão caro assim? Agora nós fomos a Londrina e conhecemos um sujeito lá
que o marido da Fatinha vai ter que fazer curso com ele. Tá aí o Nelson? Tá, né? Nelson eu vejo por aí, que é o nosso tesoureiro. E o sujeito, ele faz assim, convida uns empresários, leva para casa dele e dá uma pechada daquela legal. Aí quando acaba a pechada, que os caras estão pedindo café, palito, ele começa a contar histórias do centro. Não é que o centro está precisando disso, e o centro está precisando daquilo. 30 mil saiu ali. Fantástico. Aí nós falamos, ó, vamos levar o Nelson, marido dela, para fazer um curso com ele. Né? Ele está fazendo uma reforma no centro de 100 mil reais. O centro tem 70 anos. Teve espírito lá que deu comunicação 2 anos atrás, antes da reforma, falando, o centro vai cair. Ninguém acreditou. Aí o engenheiro foi fazer o projeto de reforma, descobriu uma viga que ele falou, isso aqui tem Deus segurando, porque já era para ter caído há muito tempo e morrido gente. Então 70 anos, teve que mudar a parte elétrica, hidráulica, tudo, ficando tudo furado, telhado caindo, então quer dizer... Mas ele foi desse jeito, é um sujeito valente, sabe pedir, foi atrás. No fundo tem amor pela própria casa, que precisa ser bem cuidada, sem luxo, mas bonita. Recebeu o povo, né? Essa semana eu li numa revista espírita uma frase discutível, que eu vou pôr para vocês pensarem dentro do nosso tema. Foi essa semana. A prioridade do centro espírita é ensinar espiritismo. Está lá. A revista é respeitável, que eu inclusive gosto muito dela. Eu falei assim, que coisa discutível isso aqui. Errado não está não, mas vamos fazer uma reflexão. Nós hoje temos trabalhado muito no movimento espírita com projetos emergenciais. Sopa, agasalhos, remédios, né? Para dar alívio para aquelas pessoas que estão na miséria num país como o nosso, cheio de injustiça, cheio de desonestidade, corrupção, coisas horríveis acontecendo aqui. Desvio de verba que era para beneficiar pessoas de menor renda e tudo mais. Então os projetos emergenciais são importantes, mas a proposta espírita é de trabalhar em projetos estruturais. Você muda a cultura, você muda as pessoas para elas acharem seus próprios caminhos. Ao lado de um e de outro, nós temos os trabalhos assistenciais, que são os emergenciais, e projetos de educação, que são os projetos estruturais. Aquele lá dá alívio, o de cá, resultado. Nós espíritas precisamos pensar muito nisso aí. Porque os projetos emergenciais, eles têm que evoluir para um projeto estrutural. Se você funda um centro numa periferia, que de uns 15, 20 anos para cá, isso se tornou um hábito da nossa comunidade. Os centros se deslocarem para a periferia, onde há mais pobreza, mais necessidade. Ótima ideia. Nós, com isso, podemos nos tornar aqueles sustentadores da pobreza daquele lugar. Não seria interessante, ao lado dos projetos emergenciais, se fazer os projetos estruturais? Muitas daquelas crianças não sabem escovar dente. Então, aí os senhores odontólogos da vida, que ganha escovas de graça, vai trabalhar no centro, mas é preciso mais que os odontólogos, que os senhores presidentes de centro tenham sensibilidade para procurar os odontólogos, as pessoas que possam contribuir dessa forma. Ah, mas ele é dentista, mas ele não é espírita. E que importa? Ele sabe uma coisa que você não sabe, ele tem habilidade para uma coisa que você, como presidente do centro, não tem. Mas será que ele não vai falar bobagem com as crianças? Não, ele vai cuidar da boca das crianças, ele não vai falar. E você fica ali do lado, já que seu temor é tão grande com a pureza doutrinária, vai aprendendo, que às vezes nem você sabe escovar dente direito. É isso que nós temos que pensar, porque nós adultos não sabemos. Eu tenho aprendido com meus filhos, que eu mando para o dentista e eles me ensinam. Eu não fui ensinado para saber escovar dente. É um negócio meio chato do jeito que eles ensinam, mas a gente aprende que não sabe. Então, quer dizer, seriam projetos estruturais, trabalhando em prevenções. Aquela comunidade que está aprendendo isso, os adultos, quando crescer, não vão ter tanta cárie, já é um gasto a menos para eles. Alfabetizar, outras tantas coisas que podem ser feitas. Não, mas nós vamos dar sopa, porque eles estão com fome. Bom, junto com a fome dá educação, junto com o prato de sopa dá educação. Daqui a pouco eles vão estar tão bom que eles nem vão querer a sopa, eles vão querer algo maior, para eles poderem se libertar dessa injunção, porque isso é uma injunção
que muitos centros espíritas e que muita gente tem mantido para poder estar bem com a sua consciência. E também não se educa nesse processo, não cresce, fica aliviando. E acaba se tornando uma coisa automática. Eu acho que depois de algumas semanas que você dá a sopa, se torna automático, se você não tiver inserido num processo educacional com você também. Aí você faz para poder liberar de karma, aí não está liberando de karma nenhum. Depois vai dar sopa lá no inferno, porque lá também tem. Ou vai tomar, sei lá. Eu estou falando como médium, a gente está vendo espírito todo dia na nossa reunião que vem de lá e volta para lá. Está difícil a coisa. A gente pergunta, né? Não seria prioridade do centro espírita ensinar a viver, educar para pensar? Hein? Os espíritos estão perguntando nesse livro sobre isso, Unidos pelo Amor. Não seria ensinar a viver? Irmão, me dê um prato de sopa. Não tem. Estou brincando, viu, gente? É uma manifestação de gratidão e eu reconheço, viu? Depois nós vamos ler, tá? Olha, não seria ensinar a viver? Alguém nessa sala sabe viver? Cuidado que se você levantar a mão, tem gente lá de lá anotando. E eles vão levar 1 milhão de espíritos essa semana para aprender a viver com você. Alguém nessa sala sabe viver? Baixar a minha. Mas nós podemos aprender a viver agora? Não podemos? Vamos? Nós queremos aprender a viver agora. Não é com a mente, não. É com a mão. Vamos lá. Você está vendo como é que não sabe viver? Nós queremos aprender a viver agora. Pronto. Vamos conseguir. Está aqui, está registrado. Vai dar certo. Aí algumas ideias. Grupo de apoio para casamentos harmonizados. Tratamento espiritual para doenças persistentes. Núcleo de educação para a convivência. Grupo de apoio para casamentos harmonizados. Saiu de novo, errou. Centro de orientação sobre sexualidade. Grupo jovem de educação para pensar. Projeto de valores humanos. Algumas ideias que nós espíritos podemos desenvolver. Singularidade. A gente vê muita gente falando: Wanderley, será que você, que não tem nada na vida para fazer, não podia fazer um curso para nós aqui, de como os casais devem viver para viver harmonizado? Faça você. Eu já tenho para fazer, para dar conta do que eu faço. As pessoas têm ideias ótimas para dar para a gente. Quer que a gente faça. Eu estou falando como uma pessoa líder. As pessoas têm ótimas ideias, mas para você fazer, elas não fazem. São ideias que eu colhi. O projeto Valores Humanos nós fazemos na nossa casa. Não foi nem de pessoas, foi do próprio Bezerra, na Seara Bendita. Estamos tentando seguir a orientação dele, aprender o que ele fala. Mas olha quanta coisa bacana. Você já pensou por acaso? Faça você, por que você está esperando? Olha quanta ideia. Olha algumas que estão correndo fora do movimento espírita. Narcóticos anônimos, alcoólatras anônimos, endividados anônimos, sabia? Já tem. Mulheres que amam demais, saiu até na novela, né? As ciumentas. Educação ambiental, Greenpeace, projeto Ayrton Senna. Eu conhecia a Viviane Senna pessoalmente, uma pessoa maravilhosa, e eles desenvolvem um projeto fantástico de educação, né? Nós temos uma educadora no nosso grupo fazendo um trabalho magnífico, reconhecido pela sociedade na área de educação ambiental. É o trabalho que ela está sentindo amor, está sentindo que está contribuindo. Os endividados anônimos, deve ter um cara lá falido que sofreu demais, não sei da história, e criaram, mas estão fazendo. Estão realizando socialmente, estão partindo para a necessidade da sociedade. São coisas interessantes. Mulheres que amam demais. E que heroína que deve ser essa? Deve ser uma mulher que criou isso, só pode. De pensar
que as outras mulheres teriam as mesmas lutas que com certeza ela enfrentou. Eu não sei a história do Mazda, mas deve ser por aí. E reunir, como foi naquela novela, não tinha uma personagem lá que era ciumenta. Claro, eu sei que com vocês isso não acontece, mas, né, nem com os homens. Mas é interessantíssimo a sensibilidade das criaturas para as coisas. Olha aí, é olhar para fora, é pensar nas coisas de fora. Nós temos carência de metodologia. Com essa carência de metodologia, falta a criatividade para desenvolver projetos de amor. E aí nós ficamos numa prisão cultural e mental. Isso tem o nome de preconceito. Como não sabemos fazer, nem como começar, preferimos os conceitos que temos, que são preconceitos. Então, olha aqui, os líderes, Renato, você que nos trouxe aqui, eu proponho, como uma contribuição dentro do que a gente está participando, que haja uma discussão nesse sentido. Um desafio para vocês: que metodologias seriam essas que nós poderíamos desenvolver para os nossos centros espíritas poderem realmente participar de uma maneira efetiva, mais socialmente falando, né? Nós estamos ali estabelecendo com o Amaral, que a gente sabe que tem experiência aí nessa área, ele ir na nossa casa, num trabalho que nós vamos falar já já sobre ele, que é o SOS Depressão, para ouvir o que ele tem para dizer. Eu fico pensando, eu não sei... Já acabou meu tempo? Ah, você vai falar? Vem cá. Eu fico pensando, o Amaral mora aqui, né, Amaral, em Divinópolis. Se vocês têm procurado ele para ouvir, para discutir, se os líderes têm reunido, Renato, com ele, ou com quem esteja fazendo, estou dando ele porque eu conheço a história dele, para ouvir, não quer dizer que vai copiar, para poder, como que ele tem feito. Ele me disse ontem que estava numa crisma. Eu falei, que bom, que maravilha, olha que coisa interessante. E fala no centro também, né? Então, quer dizer, fala em todo lugar, leva a mensagem, é aceito. Não sei se tem algum projeto social em andamento, mas deve ter. Então é isso. Vocês têm a criatura aqui. Está faltando exatamente essa mudança cultural, faltando exatamente essa sensibilidade. Vocês têm a gente, nós vamos falar dos nossos trabalhos. A Fatinha está aqui, a presidente da nossa casa, vai trazer uma tarefa que ela está organizando e uma outra que nós também estamos. Como é que nós temos trabalhado com isso? Na nossa singularidade. Vocês desculpem aqui a invasão, mas é porque nós aproveitamos a fala dele sobre os dirigentes ao comentar sobre as perguntas. Como é que nós estamos vendo isso? Como é que poderíamos abrir essa discussão? Então eu brinquei com o Renato, falei, olha que hora boa para a gente fazer um convite para o pessoal. É que nós conversamos sobre isso ontem com algumas pessoas, mas nós pudemos conversar à noite, convidando a todos aqueles líderes que estiverem presentes, para que possam estar conosco no próximo dia 6 em Belo Horizonte, às 10 horas da manhã, no Hospital André Luiz, quando nós estaremos levando um grupo de dirigentes, contando com aqueles outros que possam contribuir, para abrirmos um espaço onde nós possamos estar trocando ideias, compartilhando. Nós dizíamos ainda há pouco a questão da mediunidade, do espiritismo sem espíritos, como vem ocorrendo, como trabalhar essas questões, a depressão que cada vez mais cresce, assola e envia pessoas para os centros espíritas, como é que nós poderíamos estar ajudando essas pessoas a superarem, enfim, como trabalhar a questão financeira, a falta de dinheiro, a falta de trabalhador, a falta numa condução, na formação de dirigentes comprometidos, não com as casas, mas com a causa, enfim, várias propostas, mas elas não estão prontas, elas estão contando com a participação daqueles que cheguem para trazer suas perguntas, suas dificuldades e encontrarmos juntos essas soluções. Então é só uma propaganda mesmo para o recadinho, para pedir para o companheiro. Ela vai ficar aqui que ela vai falar, tá? Então a companheira que trouxe o bilhetinho, como é que é seu nome, querida? Ana Maria, tá aqui. Está falando que ela participa da Legião da Boa Vontade, que é uma grande admiradora do Paiva Neto. Não sei se vocês sabem, eu tive um contato com um espírito chamado Alziro Jaru.
você deve conhecer muito bem, que foi o fundador. Ele era espírita antes de entrar para a Legião da Boa Vontade. E Alziro Zaru ainda frequenta muitos centros espíritas, né, do lado de lá, naturalmente, exatamente porque é um sujeito eclético, um sujeito humanizador, e o pai vai vir dando sequência ao trabalho dele. Então ela está falando que ela participa, e ele trabalha muito com o jovem, trabalha muito com as crianças, né, desfavorecidas, e que isso incomoda mesmo, fazendo o papel dele direitinho, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas ele também enfia a mão no dinheiro. Dona Zíbia pega milhões. Olha, eu tenho uma reflexão para fazer para vocês sobre isso, né? A revista Veja publicou ano atrasado o faturamento da editora Vida e Consciência, da Dona Zíbia Gasparetto. Os espíritas execraram a Dona Zíbia. Eu pergunto a vocês, se ela estiver fazendo mau uso do dinheiro, quem é que vai pagar por isso? É vocês? Vocês gostam dos livros dela? Está ajudando milhões de pessoas? Vocês vão responder por isso também? Quem vai responder? Crédito dela. Esse problema não é nosso. É para a gente ver o quanto nós estamos precisando nos educar. Até hoje eu digo isso, Amaral, com a consciência tranquila, porque não é fazendo apologia, não perdoar o filho dela, que tirou o nome de espírita do centro, mas que está amando a humanidade ao modo dele. Até hoje. Continua fazendo um trabalho belíssimo de espiritualização do ser humano. Vocês conhecem? Luiz Antônio Gasparetto? Estou fazendo apologia não, porque eu mesmo não leio as coisas dele, não me interessa muito, mas é belo o que está fazendo. Os auditórios lotam onde ele vai falar, ele está ajudando o ser humano a se libertar, a crescer. Então nós temos que ter um pouquinho mais de sensibilidade. É exatamente os temas que, como escola do Espírito, nós estamos precisando preparar dentro da nossa casa, para respeitar as diferenças uns dos outros. Vamos adiante. Existe cidadania quando evitamos jogar um papel na rua, porém somente quando sentimos o ato realizado é que nos educamos para uma participação efetiva no terreno da ética. Ética é a alma do espiritismo em nós. Se você deixa de jogar um papel na rua e joga no seu carro, mas você não sente com isso que você está tendo um ato de cidadania, não é um ato de cidadania. Você está fazendo por regra religiosa ou por regra social. Perceberam? Nós estamos com isso dizendo que a cidadania passa por um viés do coração, de educar-se. Eu estou dando esse exemplo aqui porque essa semana eu estava no meu carro, comendo um docinho depois do almoço, e embolei o papelzinho e joguei assim num lugar que eu sempre deixo para depois colher, e me senti tão feliz fazendo aquilo, como se eu estivesse fazendo uma palestra dessa para 200, 300 pessoas. Então você tem que sentir que o que você está fazendo tem importância. Agora, para sentir que ser um papelzinho desse tamanhozinho você está contribuindo com a sociedade, você tem que também, em outros momentos da sua vida, sentir que você está dando essa contribuição de outra forma. Porque aí é uma coisa que está dentro de você, não importa o tamanho do ato, ela é sua. Ela se desenvolve dentro de você, você está querendo participar, tornar a sociedade melhor, contribuir, ainda que os outros não vejam. Eu lembro muito, isso tem uns 10 anos. Eu ainda não tinha esses conceitos de cidadania na mente, no coração. Eu vi uma placa num local perigosíssimo, derrubada, e aquela placa, talvez por vândalos, ou seja lá pelo que for, caiu, e era um lugar que acontecia muitos acidentes. Eu fui lá, tive o trabalho de cavar o chão, fincar a placa e ver aquela placa ali, de novo, de pé, sinalizando para os motoristas. Eu fiquei numa alegria, peguei meu carro e passei lá, foi o primeiro. Eu me senti a alegria do meu ato, sabe? Mas tem que estar aqui. Agora se eu pego, põe a placa, fala com o prefeito lá que eu pus a placa, porque ele não pôs, aí já é soberba. Enquanto discutimos a pureza dos princípios, o mundo morre de fome, a miséria estraçalha os corpos. Enquanto discutimos ponto de vista, a depressão encarcera na angústia e na tormenta. Enquanto sofremos com o excesso, muitos morrem na mendicância.
O ódio é a soma de nossas insatisfações. Vejam essa linda moça com seu pai. É essa mesma criatura. Que eu não trouxe outras fotos para não chocar mais. O que aconteceu? Foi vítima de um motorista embriagado nos Estados Unidos que bateu no carro dela, o carro dela pegou fogo e ela ficou desse jeito. Que ato de cidadania era esse, dessa criatura ao volante? Eis o que entendemos por cidadania: o mais legítimo e poderoso processo de valorização do homem perante o mundo das construções erigidas sobre a areia, carente de sentido. Canto das Pedras é um livro do movimento espírita pernambucano, onde nós vamos agora em julho, eu falei com vocês, lançar um movimento chamado Movimento Atitude de Amor. Um dos movimentos espíritas que mais cresceu, com certeza, no Brasil. Venceu etapas e mais etapas de cidadania. Coisas boas do país inteiro que às vezes não são valorizadas em seus estados, como é aqui no nosso, lá germina, porque o coração do nordestino tem sentimento. É a área que nós estamos precisando nos educar. Nós espíritas somos muito inteligentes espiritualmente, mas não somos às vezes capazes de movimentar o nosso maxilar com o coração para sorrir para os amigos dentro do centro. Porque não estamos com o nosso sentimento educado para isso. Ansiedade, vontade de aparecer, necessidade de firmar nome pessoal, coisas por aí que estão no nosso sentimento mal educado. Nossa instituição deve ser o meio, o degrau para a gente chegar lá. Mas a grande finalidade tem que ser o homem renovado. Mais que religião, religiosidade. Mais que espiritismo, espiritualização. Tem exemplo maior que esse aí? Está dando tchauzinho para nós? Esse foi o exemplo do verdadeiro espírita. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que luz é essa que nós estamos pondo na sociedade? Dessa forma estaremos retirando a casa da feição de ilha paradisíaca de espiritualidade, projetando-a ao meio social. De que forma? Ensinando cidadania dentro do centro espírita. Nosso movimento está mais ou menos assim: a sociedade está lá fora e nós estamos aqui. As casas estão mais ou menos desse jeito, como ilhas que não se comunicam. E a sociedade lá fora, por incrível que pareça, está avançando pelas frestas da inteligência, da oxigenação dos conceitos, está indo para frente. E nós, dentro do nosso movimento, estamos aí, ó, com essas casas iguaizinhas assim, que não se comunicam. Fazemos congressos para nós, encontros para nós. Por isso foi muito bom ver ontem o Alquinder falando para empresários que essa iniciativa se desenvolva outras tantas vezes. Pontes de interação com a sociedade. Isso é o que nós estamos precisando. Interagindo com o meio, em permuta incessante de valores e experiências, o centro espírita sai da condição de um reduto isolado no cumprimento de sua missão e passa a delinear a formação de uma rede de intercâmbios, fenômeno esse que vem abarcando a humanidade inteira, sob a designação de globalização. Está aí a rede de intercâmbios. Está no livro. Esse P204 são as páginas de Unidos pelo Amor. E quais seriam os caminhos da cidadania? Educação, parceria, escola do espírito, fórum de debate, espiritismo com espíritos, projetos. Vamos falar um pouquinho desses dois, ó. Espiritismo com espíritos, mais uma sensibilização que nós vamos fazer com vocês, que é a alteridade, tá? Mais uma sensibilização, porque nós já caminhamos para um tempo bom. Vamos falar um pouquinho de alteridade. A alteridade é isso aí, ó. Bonitinho? Né? Essa meninada aí, cada um do seu jeito. Alteridade. Assinalemos assim de forma compreensível que a ética da alteridade
é a nossa capacidade de relativizarmos perante as diferenças das quais os outros são portadores, convivendo em paz com nossos diferentes e suas diferenças, rendendo-lhes respeito e amor na forma como são e se expressam nas suas particularidades. Vamos fazer uma sensibilização com vocês aqui agora, ok? A música tá ligada, né? A caixa. Aí, ó, gente igual, tá? Gente igualzinha. Gente parecida, olha aí. Parecidinho, né? Aqui, parecidinho, não é? Espírita e umbanda. Parece. As nossas semelhanças aí, olha. Agora vocês vão pensar nas pessoas dos seus centros, tá? Nós vamos fazer um trabalho para vocês identificarem nessas fotos as pessoas dos seus centros. Vamos lá. Esse aí, segundo lá, sou eu, ó. Nosso grupo diz que sou eu. Brigão. Essa é a nossa presidente. Pressadinha. As peruas lá do... É minha esposa, Renata. É Débora. Olha os espíritos aí, ó. Então, a nossa sensibilização sobre a alteridade, né? É importante que haja uma unificação nesses moldes que está embaixo, ó, cooperativa de afeto. Ao invés de estar junto, ser conjunto. Interação humana, né? Nas duas primeiras figuras não há uma interação, há uma soma. Nas duas há interação e soma.
as duas de baixo. Tudo assentado nessa colocação do Cristo. Se amardes somente que vos amo, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Alteridade é isso. Amar os diferentes. Ao exemplo de alteridade, que foi Chico. Esse é outro assunto que nós vamos falar para vocês, mas antes de falar, a sensibilização também, só para fechar, que eu falei sobre alteridade e espiritismo com espíritos, caminhos para a cidadania, daquela foto lá de trás, né? São muitos caminhos, educação, fórum de debate, que a gente nem falou aqui. A gente escolheu a alteridade, que acho que é um tema que nós estamos precisando muito de trabalhar, e essa gracinha aqui que nós vamos falar já já. Chico não está aparecendo, não? É, gozado. É porque ficou meio claro, né? Mas o Chico está aí nessa imagem. Na outra, vocês viram? Eu passei a mesma. Né? Aí apareceu? Hein? Não, né? Macaquinho não apareceu também, não? Ah, tá. Nós vamos falar rapidamente, porque ainda tem uma sensibilização sobre o espiritismo com espíritos. Caminho de cidadania é alteridade, fazer parceria, trabalhar com diferentes e tal. E espiritismo com espíritos, trabalhar com a sociedade espiritual. Nós vamos falar já já sobre isso, mas antes, vamos falar de duas experiências que a nossa casa está vivendo, que é uma experiência que se lança essa proposta de Unidos pelo Amor, SOS Depressão, um trabalho com deprimidos e seus familiares. Nós abrimos esse espaço na sexta-feira na nossa casa, um espaço de convivência, de alegria, um espaço para você deixar o deprimido falar. Nós não interferimos no tratamento médico dele, mas tem sido uma coisa fantástica. Em 10 meses de trabalho nós temos salvado vidas, isso tem nos dado uma alegria extraordinária, né? É um trabalho que está no início, a gente sabe que ainda estamos engatinhando, mas pelo resultado tem sido ótimo, porque nós não temos feito doutrinação, falado de espiritismo, nós temos feito aquelas criaturas sentirem que nós somos humanos. Muito antes de espíritas, nós estamos ali, temos a doença também, damos enfoques da doença científica, inclusive doutrinário, não necessariamente falamos de espiritismo, eles sentem bem, são dados testemunhos lá na frente do quanto estão melhorando. Fazemos técnicas de alegria, eles incendeiam a casa e saem todos dali toda sexta-feira como se tivesse tomado uma vacina, uma injeção. Não cura a depressão, mas uma coisa é certa, se um dia eles pensarem em se matar, em se entregar, eles antes vão passar no SOS Depressão para falar, eu posso? Porque lá eles têm amigos, pessoas que entenderam a doença deles, nós sabemos o que é essa doença, sabemos lidar, então as mulheres chegam, meu marido acha que eu sou preguiçosa, e a mulher está com uma depressão que se batesse nele, ele se matava, mas ele não tem cultura para entender, e ali muitas vezes os casos são encaminhados, porque normalmente 70% das depressões têm obsessões, nós encaminhamos para os tratamentos, aí já é com os espíritos, e os espíritos fazem o mesmo trabalho de afeto, de limpeza, de extração de coisas ruins que estão ali dentro daquela depressão. E tem sido uma experiência fantástica. E nós agora vamos partir para uma relação com a sociedade, uma relação com a comunidade que a gente está inserido, para um evento, onde nós pretendemos divulgar mais o trabalho, informações sobre a doença. Vamos ver se a gente consegue reunir tendências da localidade para isso. É uma forma que nós encontramos, que nós estamos tendo condição de cooperar. A depressão cada dia aumenta mais e isso está sendo assim uma experiência muito rica para nós. E outra experiência a Fatinha vai falar que está mais ligada ao coração dela. Então na nossa casa nós temos tentado trazer essa noção de Instituto de Ética e Cidadania. A gente sabe, nós estamos muito no início. Nós viemos de uma formação como a da maioria de vocês, estamos apenas tentando experimentar o que essas criaturas espirituais estão falando. Tem sido fantástico. Eu ainda volto a falar, não acabei não. Ele falou isso porque ele tem medo de eu roubar o microfone e não devolver mais. Bom, gente, é o seguinte, dentro da perspectiva de que a doutrina recomenda
Kardec lá atrás já trazia para a gente a recomendação de que sempre procurássemos acompanhar a evolução da ciência. E dentro disso, vendo que a pedagogia contemporânea traz aí uma alertiva em cima dos pilares educacionais, mostrando a necessidade e de que a educação se dá mais objetivamente quando há uma participação do aprendiz, nós resolvemos trabalhar de uma forma diferenciada. Nos perguntavam ontem, vocês trabalham ainda com aquela experiência da palestra, onde um vai lá para frente e fala para as pessoas? Se a própria educação experimentou isso e mudou as regras, devem ter educadores aqui, trazendo a participação para dentro dos ambientes acadêmicos, só nos resta acompanhar o que já está cientificamente comprovado. Então, o que nós fizemos? Não, nós não trabalhamos com as palestras. Resolvemos ousar. Se o que o espírita faz é passar o espiritismo, a informação para o espírita, então vamos até aqueles que não estão sendo alcançados. Vamos procurar trabalhar com os gentios, com os que não têm a informação doutrinária. Fazemos folhetinhos, fazemos folders, se necessário vamos fazer faixas, outdoor, vamos para o sinal, vamos distribuir, vamos à nossa comunidade convidar. Aqui, nossa casa é ali, nós temos tais e tais atividades, vá lá conhecer. E normalmente, como somos muito brincalhões e nos tratamos com muita espontaneidade, os próprios vizinhos ficam incomodados de saber por que aquele povo ri tanto dentro daquela casa. E vão parar lá. E chegando, o que nós fazemos? O projeto SOS Vida, ele faz parte, assim como o SOS Depressão, de atividades vinculadas ao projeto Valores Humanos, onde nós vamos procurar despertar aquilo que todo ser humano traz dentro de si. O programa do SOS Vida, ele vai trabalhar 18 temas, entre eles, afetividade e os desvios da afetividade, sexualidade, autoestima, prazer de viver, evangelioterapia, amor-terapia, autoconhecimento. Um tema tratado a cada segunda-feira, onde nós usamos as ferramentas audiovisuais, letras de músicas. Nós temos letras de músicas belíssimas na cultura popular brasileira, que falam de tudo isso que precisa ser tratado. Então nós procuramos contextualizar os postulados doutrinários dentro disso. Como é que você vai falar de sexo, da sexualidade, da energia criativa, sem abordar a questão da lei de causa e efeito? Como é que você vai tratar da questão do autoconhecimento, dos relacionamentos inter e intrapessoal, sem estar abordando na diversa temática espírita? Então, o que nós fazemos é não dar o enfoque espírita de uma forma contundente, mas deixando ali as informações presentes, porque quando chega ao final, o que nós temos visto é que a cada segunda-feira que a pessoa volta, e há uma tendência diferente do que nós presenciamos na experiência anterior do estudo sistematizado. Ao invés da turma ir diminuindo, ela vai crescendo. Ela é terminada, e a cada semana chegam novas pessoas, que vai obrigando você já a ver a possibilidade de ter que ir abrindo outras turmas. Então, isso é feito de forma cíclica. Qualquer semana que a pessoa chega, ela continua, ela pode entrar, porque os temas eles não são encadeados, e é feito em forma circular, onde as pessoas discutem, onde muitas vezes alguém traz a sua experiência de vida relacionada ao assunto. Busca-se sempre uma sensibilização através de um versículo evangélico que trata do assunto, e ali naquela 1h30 é muito comum, ao final das reuniões, a gente vê as pessoas com os olhos marejados, e nós também choramos juntos, porque a coisa mais rica que nós temos descoberto é conhecer pessoas, é descobrir que a cada um daqueles que chegam nos ensina um pouquinho mais, porque eles têm experiências de vida intrigantes, emocionantes, e de que é gostoso estabelecer e criar laços. As falas do Antoine-Exupéry têm ficado cada vez mais vivas nas nossas experiências. E, em paralelo, a gente percebe que essas pessoas chegam, muitas delas, com problemas obsessivos, sim, com dificuldades na área da mediunidade, e nós as encaminhamos para o tratamento espiritual, criando regras necessárias. Primeiro passa-se pelo atendimento fraterno, procura-se fazer uma identificação, os passes, os recursos da fluidoterapia espírita, ou seja, nós começamos a trazer os espíritos para dentro. E uma rica experiência. Temos pastor evangélico, que frequentam as reuniões,
Temos 3 moças evangélicas que chegaram e se surpreenderam, porque disseram que elas iam para a casa do demônio. E elas não conseguiram achar o demônio ainda. Eu apresentei, mas elas não quiseram. Então, na verdade, elas acabam sentindo prazer em ficando. Elas acham que ainda vão encontrar mais adiante. Mas enquanto não encontram, vão descobrindo um prazer de ir a cada semana. E aí começam a fazer perguntas que reforçam a necessidade do esclarecimento e da informação espírita. Aí nós os convidamos para um outro dia da semana, onde nós temos os ciclos de estudos doutrinários. Ou seja, nós vamos tratar dos princípios básicos, nós vamos tratar das leis morais, mas sempre dessa mesma didática, trazendo aquilo ali como um ponto, se for preciso, que aquilo fique de lado, porque ali naquele dia teve uma esposa que descobriu que está sendo traída e que está com uma dor violenta, a gente procura trazer aquela questão, fazemos aquela leitura que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que as vicissitudes muitas vezes têm causa em outra existência, e aproveitamos daquilo para ir discutindo a problemática da companheira. Tem sempre uma outra que já foi traída, ou um outro que tem um caso para contar, e as pessoas saem dali fortalecidas, e não mais com vontade de sair da vida, mas de seguir a vida. Então não vamos estender muito não, mas tem sido rico. Não, no finalzinho você me dá um tempo. Bom, gente, eu estou acabando também. É só para poder ilustrar. Eu acho que quando a gente fala um tema e você vai falar daquilo que você está fazendo, é muito gostoso, muito bom, é mais interessante você falar do que você faz, né? E nós estamos muito no início, vamos aprender muito, mas estamos comprovando que o que essas criaturas estão falando de momento novo, momento de atitude, funciona. É preciso de quebrar os nossos preconceitos e ir adiante. E nesses preconceitos, uma área que está cheia é aqui, espiritismo com espíritos, que foram os 2 caminhos que a gente escolheu no meio daqueles tantos lá da cidadania. A alteridade, agora o espiritismo com espíritos. Estuda-se espiritismo, pratica-se a caridade, respira-se o clima dos ambientes doutrinários, sem a sublime concessão de vislumbrar pelos sagrados portais da mediunidade a movimentação do plano espiritual em torno dos passos de quantos aderem e colaboram com a consoladora causa dos espíritos. Longe de uniformidade das práticas, advogada por corações bem intencionados, mas ingênuos, convoquemos os grupamentos ao imperioso caminho de descobrirem suas missões. Está indo rápido. Cada conjunto tem sua tarefa, sua necessidade, sua possibilidade. Então, espiritismo com espíritos é isso, gente. É a gente realmente vislumbrar um caminho novo. Você quer ficar quieto? Eu não pedi você para tocar música ainda. Pera aí. Esse macaco. O espiritismo com espíritos é, na verdade, uma proposta que está sendo engatada no nosso movimento. Os espíritos mesmo é que têm falado muito sobre isso. O que a história fez com a mediunidade? O que a história fez no nosso movimento espírita com a mediunidade? Foi confinando ela para uma salinha chamada reunião privada, onde ninguém podia ter acesso, onde só os médios dirigentes sabiam o que acontecia. Por pouco essa reunião começou a ser feita lá, não tinha mais nada a ver com o restante do centro espírita, aquela reunião de eleitos, e vem sendo assim, uma mediunidade engessada, fechada, esotérica, e ninguém sabe nada. Isso não está conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, que nosso modelo e guia é Jesus, que fazia mediunidade pública. Então o resgate que nós hoje estamos sendo conduzidos através de médiuns sérios, através de reuniões sérias, é que as portas da espiritualidade sejam abertas para as pessoas, não de forma ingênua, leviana, dependente, mas para educar. Porque nós que temos tido essa experiência sabemos o valor que é você estar na carne e travar contato com espíritos que te ensinam a imortalidade. Não são mais reuniões de doutrinação. Doutrinação hoje é uma técnica incompleta. É uma técnica para ser usada de vez em quando dentro da relação com os espíritos. Mediunidade hoje é muito diversa.
Nós estamos falando de mediunidade social, um intercâmbio, uma parceria com a sociedade que está do lado de lá, para que o homem de cá aprenda mais ainda. Segundo a irmã Dufour, numa frase, ela diz que toda a literatura mediúnica produzida até hoje, bela, rica, um tesouro, não representa mais do que um pequeno grão de areia na praia universal da imortalidade. Então nós sabemos muito pouco sobre o mundo espiritual. É por isso que os espíritas estão desencarnando e tendo problema. Porque desencarnam achando que vão chegar lá e dominar tudo. Já li André Luiz de frente, de verso, em japonês, em inglês, e estão cheios de problema, vão para o tal sanatório, para começar tudo de novo. E olha o trabalho que dão. É brincadeira. Quem leu Tormentos da Obsessão de Filomeno de Miranda sabe disso. Futuramente teremos publicação da nossa lavra sobre isso também. Como dá um trabalho. Esse espírito que o Alquinda se referiu, Dona Maria Modesto Cravo, que por assim dizer é aquele braço direito de Eurípides Barçanufo nesse sanatório, é um espírito que tem mostrado para a gente o que é isso. Que luta nossa no mundo espiritual. Por isso que nós temos que começar a devassar escaninhos novos com a mediunidade. Repensar as nossas práticas engessadas, endurecidas pelo lado do afeto, pelo lado da cidadania. Quando uma irmã chega cercada de muçulmanos, é uma lição para nós. Uai, mas eles também vêm aqui? E aí? Então nós temos tido contato com educadores, artistas, com espíritos de outras religiões, políticos, que não estão tendo vez nos centros espíritas na linha kardeciana, porque os médiuns acham que eles nunca vão comunicar lá. É por isso que os médiuns só recebem André Luiz, Bezerra de Menezes, Emmanuel, e haja esses Bezerra e esses André Luiz que recebem, Deus me livre, né? Porque tirando os do Chico, está muita repetição empobrecida. Então nós vamos vendo que tem faltado realmente uma dinamização de cidadania também com o mundo espiritual. E aí nós vamos deixar apenas uma sensibilização para encerrar, em torno de espiritismo com espíritos, algumas palavras que a gente acha que precisariam ser discutidas nos centros espíritas nesse tema. São só algumas palavras.
Muito obrigado a vocês. Gente, o Renato pediu para informar, nós estamos sendo acompanhados por companheiros através da internet de diversas localidades, de Belo Horizonte, Brasília, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Maceió, Goiás, Bahia, Pernambuco, Panamá, Santa Catarina, Nova York, o nosso companheiro Alamar Regis, o companheiro Nilo Calazans, do Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Nós gostaríamos de agradecer a todos eles e pedindo a eles e a vocês que estejamos de volta às 2 horas, quando então nós contamos com as perguntas sobre os 2 temas apresentados, para que tanto o Vanderlei como o Alquindar possam estar respondendo. Então, tanto aos companheiros que nos acompanham pela internet, quanto a vocês, por favor, contribuam trazendo os questionamentos e abrindo aí a discussão, tá? Muito obrigada.